A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico intitulado ao tema Poupar os lobos é sacrificar as ovelhas, pelo pastor Luís Guerreiro de Portugal. Portanto, mais uma vez vou repetir o tema. O tema desta mensagem é Poupar os lobos é sacrificar as ovelhas. Amém, meus amados irmãos? Portanto, sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico vindo da parte de Deus. Glória a Deus. Quem não é inscrito, faça a sua inscrição no canal e ative as notificações. Aliás, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos. E o YouTube, quando nós não deixamos like, portanto é bom também deixarem o vosso like, não recomendo aos vídeos. Então, neste caso no meu canal não faço vídeos, mas sim áudios com foto, faço umas postagens. Glória a Deus. Então, para tu receberes as notificações, inscreve-te no canal, clica no sininho para receber as notificações e deixa like nas postagens para receberes as próximas notificações. Aleluia! Já vamos iniciar então aqui com esta mensagem. Portanto, o tema desta mensagem é poupar os lobos é sacrificar as ovelhas. Portanto, poupar os lobos é sacrificar as ovelhas. E vamos iniciar com uma palavra que se encontra na Bíblia, no capítulo de número... Vamos aqui a João, o Evangelho de João, capítulo número 10 do Evangelho de João. Quem puder, abra a sua Bíblia para esta palavra edificante para as vossas almas. Portanto, poupar os lobos é sacrificar as ovelhas. Glória a Deus. João, capítulo 10, diz assim. Glória a Deus. Na verdade vos digo... Isto era palavras do próprio Jesus. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no corral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Salteador é assaltante. Então a porta é estreita. Quem não entrar pela porta, mas quer entrar pela janela, quer entrar por outro lado, quer arrombar, ele não passa de um ladrão e de um assaltante, de um salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Então as minhas ovelhas, às quais Jesus me confiou, de modo algum vão atrás de um profeta que diz: Deus vai-te matar. Deus vai-te matar, tu vais morrer. Deus vai-te fazer descer à sepultura. Então não vão atrás desses profetas. Porque já conhecem a palavra do seu pastor que diz, e a palavra de Jesus, e a palavra do pastor local que sou eu, que diz que a profecia, ela é dada, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolo. Então que edificação existe? Eu virar-me para alguém e dizer: tu vais morrer. Deus vai-te fazer descer à sepultura. Então, fogem desses falsos profetas, não é? Como o Gleison Góes. Tu vais ver porque é que eu mencionei. Que eu tenho que mencionar para que ele se arrependa e deixe de profetar. Deixe de profetar porque aquilo é profetada, não é profecia. Amém? Glória a Deus. De modo nenhum seguiram um estranho. Antes fugiram dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Aleluia. Porque Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o sumo sacerdote e o grande pastor e bispo das nossas almas. Mas ele, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para pastores, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à estatura completa. De Cristo. Quem crê, diga glória. Oh glória a Deus. Deus deu pastores às igrejas.
Então não ouçam os falsos profetas na internet, como essa senhora Nadir, não é? Que vê mulheres com seios, voando para cá e para lá, com cintura fina, lá no céu, e com vestes de cristal, vestes transparentes e que são as guardiãs do céu. Então não ouçam esse tipo de fantasias. De modo nenhum ouçam os estranhos. Não vão ouvir Kenzo Atsushi. Não é? Testemunhos com voz robótica, contradizentes como esse do Robert Atsushi, em que uma mulher manifestou endemoniada. Ele expulsou o demónio dessa mulher e mandou o demónio que saiu dessa mulher entrar no corpo de uma outra mulher que não estava endemoniada. Vê, isto são obras das trevas, são doutrinas de demónios. De modo nenhum ouvirão a voz dos estranhos. De modo nenhum ouvirão essas igrejas, esses ministérios que há por aí agora de arrebatamentos. Igrejas em que toda a gente é arrebatada. Basta que a apóstola unja a pessoa, não é? E o apóstolo unge e invoca o nome de um anjo para arrancar a alma da pessoa e levar ao céu e ao inferno. Cuidado com as fantasias. Isso está fora da palavra do Senhor. De modo nenhum ouvirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus dizia-lhe esta parábola, ou seja, esta narrativa comparativa, porque eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Aleluia. Rimanagashai, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão, que é o diabo, não vem senão a roubar, matar e destruir, porque o diabo ele é homicida. Aleluia. Ricantalamastéria. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Mas o mercenário, então se tu és um pastor levantado por Deus, vais ser imitador de Cristo. Ele é o bom pastor e ele deu a vida para salvar as ovelhas, para salvar todo aquele que nele crê. Não parecerá, mas tem a vida eterna. Derramou o seu sangue por carmesim, sendo ele sem pecado, morreu pelos pecadores para nos dar a vida eterna. Ele deu a vida pelas ovelhas, literalmente. Não é? Aleluia. Aleluia. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Também está em 1 de João. Aleluia. Glória a Deus. Então, os pastores que ele levantou, conforme Efésios capítulo 4. Aleluia. Ricantalamastéria 11. Os pastores, ele subindo ao alto voo cativo, o cativeiro deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para pastores. Deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros, aleluia, para evangelistas e outros para pastores e mestres, visando a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Ricantalamastéria. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina. Anjos lá no céu. A senhora Nadir, autoproclamada pastora, diz que tem anjo masculino e anjo feminino e o seu nome e o seu número é inumerável. Interessante que João, que foi arrebatado realmente na ilha de Patmos, que esse sim foi arrebatado, aleluia, ao céu, ele não viu lá no céu nenhuma anja, mas viu milhares de milhões de anjos, aleluia. E Deus fala na sua palavra, em Hebreus capítulo 1, e quando introduz ao mundo o seu filho primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos, não diz anjos de anjas. Aleluia. A Bíblia não diz: lá no céu vós sereis como os anjos e as anjas de Deus. Mas lá no céu ninguém se casa nem se está em casamento, mas sereis como os anjos de Deus. Então só existe anjos, género masculino. Incluso quando eles se materializam, quando eles vieram à Terra e vieram em forma corporal, vieram em forma de varões e não de varoa. Cuidado com as heresias de perdição, doutrinas de demónios. Cuidado com os lobos, cuidado com as lobas, cuidado com os falsos profetas, falsas profetizas. Cuidado com os cães e com as cadelas. Cuidado com os bodes e com os cabritos e com as cabras espirituais. Aleluia! Então o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se tu és um pastor levantado por Cristo, vais imitar a Cristo. Vais dar a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, vê vir a pastora Nadir e foge. Aleluia! E deixa as ovelhas e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Vê vir o Gleison Góis, o profeta da morte, do canal, aleluia, fim dos tempos oficial, e foge. Vê vir os falsos testemunhos com voz robótica inventados pelo dono do canal Evangelismo Online, né? Como esse do Emery, aliás, perdão, do Kenzo e do Robert Atsushi, dezenas de outros que ele tem lá, falsos, e foge. Vê vir Jarabandaclaia, Plassukovaramanagaia,
E o lobo, e a loba, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Aleluia. Handaramassaya. Então as ovelhas ficam dispersas, ficam desviadas, querendo em mentiras. Aleluia. Seguindo as profetadas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Assim como o meu Pai a mim me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém. Arabandai. Só até aqui, meu irmão. Esta é a porção da Escritura, aleluia, do Novo Testamento. Então, meu irmão, glória a Deus, nós não podemos, irmãos, de forma alguma, aleluia, poupar os lobos e sacrificar as ovelhas, sobre o pretexto de que, segundo dizem alguns, não se pode mencionar o nome dos falsos profetas. Pastor, pregue, mas não mencione nomes, porque senão está a ser fofoqueiro, está a ser fuxiqueiro, está a ser maldizente, está a ser murmurador, está a ser contendeiro. De forma alguma, meu irmão, quando a gente menciona os nomes, é porque isso é bíblico. Amém? E não é no intuito de condenar nem a senhora Nadir, nem o senhor Gleison ao inferno, mas que eles se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia. Se ainda não blasfemaram do Espírito, se ainda não blasfemaram, coisa que é difícil, mas se ainda não blasfemaram, ainda há esperança para eles, que é o único pecado que não tem perdão, é a blasfémia contra o Espírito Santo, porque a senhora Nadir blasfemou do Pai, ao dizer que Deus ainda não perdeu o juízo. Não é? O que pressupõe que Deus um dia, o Pai, vai perder o juízo. Então, Deus é maluco, Deus é doido. Cuidado com isso, é blasfémia. Outra coisa que ela disse que Jesus era o maior feminista. E nós sabemos que o feminismo surgiu como um ato de rebeldia, de rebelião da mulher contra o seu marido, contra os homens. Porque a mulher diz, agora já não tenho mais que ser submissa ao meu marido. Agora já não tenho mais que ser governada nem liderada pelo meu esposo, mas eu agora vou mandar dentro de casa. Então, se Jesus ele era o maior feminista que já houve na Terra, então ele era o maior rebelde. Então, e a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Então, Jesus era o maior feiticeiro que já houve, segundo as palavras dela, e nem ele mesmo se salvou, nem ele mesmo foi para o céu. Vejam que blasfémia. Blasfémia do Pai, blasfémia do Filho, e quem sabe ela não blasfémia do Espírito Santo, ao dizer que no ano de 1992 estava deitada na sua cama e viu entrar pela laje do seu telhado uma mulher vinda da lua cheia. Uma mulher vestida de oceano, cuja cauda dos seus vestidos são as ondas do mar azul esverdeadas, porque tem ondas se formando na sua cauda, dizia ela. Esta mulher diz, eu sou a ciência de Deus e vim para ficar contigo. Então, desde então ela a acompanha sempre e a vê sempre dentro das igrejas. E diz que esta mulher é quem atribui aos cristãos o dom da ciência. Então, ela, ao dizer que uma mulher vinda da lua cheia, cuja cauda do seu vestido são as ondas do mar azul esverdeado, porque tem ondas formadas da sua cauda, vinda da lua cheia. Então, a descrição exata de Iemanjá, ao atribuir a uma outra entidade o dom da ciência, que é um dom exclusivo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12, de 1 ao 11, ela poderá já ter blasfemado o Espírito Santo e já não haver mais salvação para ela. Isto é grave, irmão. E a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. O dom da ciência é dado pelo Espírito Santo, mas um só é o mesmo Espírito que distribui isto segundo Ele quer, segundo a sua vontade. Aleluia, é o Espírito Santo, aleluia, não uma mulher vinda da lua cheia vestida do oceano. Então, meu irmão, amém? Quando nós mencionamos o nome dos lobos e das lobas, irmão, tem duas funções. Primeiro e principal, impedir que o rebanho seja devorado por estes lobos e por estas lobas. Segundo tem um segundo objetivo. É que quem sabe um ou outro desses lobos e lobas consegue se converter ao saber que está errado, porque está sendo exortado na palavra. Glória a Deus, está errado. Está vendo coisas que não procedem de Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Ricantalabastéria. Portanto, o tema desta mensagem é aleluia. Ricantalai secambandacantarabacantaraia. Se pouparmos os lobos, sacrificamos as ovelhas. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Glória a Deus. Continua. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Quem crê que Jesus está aqui, diga glória a Deus, diga Deus seja louvado.
Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Ricanta lavastéria. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Amém. Diz aqui em 1 Timóteo capítulo 5, mas a gente já vai... Vamos primeiro aqui à Bíblia online, à Bíblia do Word, que eu tenho aqui o programa. Glória a Deus. Quem puder, abra nessa Bíblia. E vamos aqui para Romanos capítulo 16. Quem puder, abra. Quem puder, abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 16 diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque pois os tais não servem a Deus, não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Enganam. Ora, a vossa obediência é conhecida por todos, compraz-me, pois, em vós, que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o mesmo Deus de paz em breve esmagará a serpente debaixo dos vossos pés, esmagará o diabo debaixo dos vossos pés. Agora repara, Paulo dizia para os cristãos da Igreja de Roma, e não só, para todos os cristãos em todas as eras, que notem bem o que é notar os que promovem dissensões. Primeiro, dissensões é divisões. Amém? Aleluia. É divisão. Divisão. Portanto, se há uma divisão de pensamento, não é porque eu creio que existe só anjos. Mas se alguém me vem dizer que há anjos, isso já é uma divisão contra a doutrina. Eu creio que Deus não vai mandar uma profecia para um incrédulo, uma pessoa que nem aceitou Jesus, porque todos nós fazemos coisas ainda piores, uma pessoa, seja o que ele for, seja um adúltero, seja uma adúltera, seja um fumador de tabaco, um bebedor de vodka, um bebedor de cachaça, seja um cachaceiro, seja uma pessoa drogada, seja uma pessoa que está na prostituição, na fornicação, no adultério, seja uma pessoa que está no homossexualismo, no lesbianismo, no travestismo, no transexualismo, seja uma pessoa que está nas religiões ocultas, está no espiritismo, seja uma pessoa que pratica macumba, seja uma pessoa que é feiticeiro, que é bruxo. Deus não vai dizer para um ímpio, para uma pessoa que é ateu, seja que religião for ou não tenha religião, para uma pessoa que seja uma pessoa que pratica o mal porque está cego, uma pessoa que simplesmente não crê em Jesus, Deus não vai dizer para uma pessoa, um famoso, uma pessoa que nunca aceitou Jesus, tu vais morrer. Deus me revelou que tu vais morrer. Ou Deus vai te matar e ponto final. Não é? Porque a profecia serve para edificação, exortação e consolo. Então isto é uma divisão contra a doutrina. Isso não edifica nada. Uma pessoa que ainda nem aceitou Jesus, não conhece a Deus, dizer Deus vai te matar. O que é que isso edifica aquela pessoa? Ela vai se converter por causa daquela palavra, vai ficar ainda mais revoltado contra a religião, contra o Evangelho, contra evangélicos, contra igrejas, contra a Bíblia e contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa dessa palavra. Então, cuidado com esses falsos profetas como o Gleison Góes e outros demais que andam por aí profetizando esse tipo de insanidades. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviar-vos deles é para desviar. Então, porquê? Porque nós não podemos sentar à mesma mesa com eles. É para tirar de entre nós o iníquo. Se esses indivíduos participassem de uma igreja, fossem membros, o pastor teria que os disciplinar, colocar fora da comunhão da igreja. Ou seja, eles podiam ir na igreja só para ouvir a palavra e se converter. Mas tinham que estar um tempo na disciplina. Não poderiam participar da Santa Ceia, nem ter oportunidades na igreja para falar o que fosse. Muito menos para profetizar. Então, esta palavra noteis vem do grego skopeo, que significa observar, olhar, observar, contemplar, marcar. Então a pessoa tem que ser marcada, ou seja, assinalada. Fixar os olhos em alguém, dirigir a atenção para alguém, olhar, prestar atenção. Então então a pessoa tem que ser marcada, tem que ser assinalada. Andakamanagandarabay, Mark. Aleluia, glória a Deus. Ricantaramastéria. Então, irmão, então como é que tu vais saber, aleluia, como é que tu vais saber que uma doutrina é uma doutrina de demónios? Que uma doutrina não é uma doutrina sã doutrina, mas que é uma doutrina de demónio, ou doutrina de homens. Se tu não souberes quem é que a prega, tu tens que saber quem são. Quem prega a doutrina de demónios e heresias de perdição, quem prega essas doutrinas e um falso evangelho tem que ser marcado. Olha, é este. Rica é esta.
Não é outro, é esta pessoa que está ensinando essas insanidades. Aleluia, na internet e fora da internet, nas igrejas, nas praças públicas. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que notar bem, assinalar aqueles que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendemos e temos que nos desviar deles, pois os tais não servem a nosso Deus Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Aleluia, glória a Deus. Então isto serve para engano e muita gente está sendo enganada. Glória a Deus, infelizmente, glória a Deus. Santo é o nome de Deus. Então se nós pouparmos os lobos, vamos sacrificar as ovelhas. Diz aqui em 1 Timóteo, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Amém? Se publicamente alguém lança um vídeo a dizer que viu anjas com os seios cá para fora, cintura fina e tudo quando tem direito uma mulher aqui na Terra, então também tinham vagina, tinham seios, vagina e cintura fina, seios, cintura fina e vagina, com vestes de cristal, vestes transparentes, voando para cá e para lá, e elas costumam visitar as igrejas, não é? Uma insanidade destas, meu, é pregado, então, meu irmão, tem que ser repreendido e repreendida publicamente, que isso não vem de Deus. Amém? Tem que ser repreendida publicamente. Porque se vai para a internet postar uma heresia de perdição, uma doutrina de demónios, eu tenho que ir para a internet dizer que isso é mentira. Amém? Se ela pregar só na congregação dela, eu não ouvi, tudo muito bem, a mim não me afetou, é para os membros dela, tudo bem, Deus pode levantar ali um verdadeiro profeta para a repreender. Mas se vem para a internet dizer asneira, vai ter que ser repreendida na internet. Amém? E diz aqui, então, aqui há muitas testemunhas que ouviram dizer estas asneiras, como por exemplo, a asneira, a blasfémia contra Jesus Cristo, dizendo que Jesus era o maior feminista, então ele era o maior feiticeiro que já houve, o maior rebelde. Cuidado! Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Claro que isto aqui só funciona dentro da igreja. Se for um presbítero do meu ministério que peca, tem que ser repreendido na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Ou seja, nada fazendo para agradar a A ou a B, porque A ou B é teu amigo, ou porque A ou B é teu familiar, ou porque A ou B dá um grande dízimo e oferta e ajuda muito financeiramente no ministério. Pecado é pecado, independentemente de quem o pratique, e tem que ser admoestado essa pessoa para deixar de pecar. Amém? Então, esta mensagem é muito forte, é uma mensagem muito forte. Se nós pouparmos os lobos, aleluia, estamos a sacrificar as ovelhas. Amém? Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Glória a Deus. Portanto, aquele que poupa o lobo sacrifica as ovelhas. É o tema desta mensagem. É um tema forte. Agora, outro exemplo. Imagina até o próprio apóstolo Pedro. Não é? Porque dizem, é pecado mencionar os nomes. Irmão, se era pecado mencionar os nomes, então Jesus era um contendeiro e os seus discípulos eram fofoqueiros. Se é pecado mencionar os nomes daqueles que pecam e que têm que ser corrigidos, ou dos falsos profetas, então Jesus era um contendeiro e os seus discípulos eram fofoqueiros, conforme a gente já vai ver. Vamos aqui para a Bíblia online, glória a Deus. Quem puder, abra a sua Bíblia. Há aí uma passagem, glória a Deus, que Pedro, o próprio apóstolo Pedro, se tornou repreensível. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Amém? Temos aqui uma passagem. Então, se é pecado dizer as falhas de alguém que falhou, não é? E precisou de ser corrigido, e para exemplo da igreja, ou de um falso profeta, então vemos aqui que Paulo então também pecou. Então os apóstolos eram fofoqueiros, eram contendeiros, eram maldizentes, eram fuxiqueiros. Vê lá. Houve esta situação aqui, glória a Deus, quem querer diga glória. Vamos aqui.
Quem puder, abra a sua Bíblia em Gálatas 2. Tem aqui uma passagem que o próprio Paulo menciona que Pedro estava a fazer coisa errada. Isto serviu de exemplo. Não quer dizer que Pedro não tenha sido salvo, obviamente. Mas ali ele teve que ser corrigido. Pedro estava fazendo coisa errada. Estava cometendo heresia. Olha aí. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém. Isto é Paulo falando. Com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho, que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque segundo a lei de Moisés tinha que se circuncidar. Mas agora estávamos na graça de Cristo. E em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma. Ou coisa alguma é, mas o estar circuncidado no teu coração, no interior. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade. Então, aqui menciona que havia gente que dizia que era cristão, mas era falsamente chamado irmão. Que temos em Cristo, liberdade temos em Cristo, para nos porem na escravidão, na servidão. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, aos quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho de incircuncisão estava confiado, como o de Pedro, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado, para as missões da circuncisão, esse também operou em mim, não é? Também em mim, com eficácia para com os gentios, os da incircuncisão. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro e João, que eram considerados como as colunas da igreja. Atenção, isto é uma falha de um indivíduo que era uma das 3 colunas da igreja primitiva, um dos principais líderes da igreja primitiva, e ele errou. E está aqui mencionado o pecado dele. Então é errado mencionar o pecado de alguém? Ou a falha de alguém, o erro de alguém? Não. Se isto for para a correção da própria pessoa e para a edificação do corpo de Cristo, não é. Olha aí, porque senão Paulo tinha sido um fofoqueiro ao mencionar esta situação. Então diz aqui, Paulo, que Tiago, Pedro e João eram considerados as colunas da igreja. A graça que me havia sido dada deram-nos destas, ou seja, se uniram todos em comunhão comigo, com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Chegando a Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Então Pedro estava pecando diante de Deus e foi repreendido pelo próprio Paulo. E esta situação é mencionada pelo Paulo aqui. Então Paulo é fofoqueiro, Paulo é fuxiqueiro, é maldizente, é contendeiro. Cuidado. Nada disso. Está aqui mencionado na Bíblia. Porque antes que alguns tivessem chegado a partilhar comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, então andavam na mentira. Por isso é que Paulo os notificou aqueles que estavam promovendo divisões contra a doutrina. Aleluia! Escândalos e divisões. Então aqui eles não andavam direitamente, não estavam a andar retamente conforme a verdade do Evangelho, andavam na mentira. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque quando pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Ou seja, é Cristo o autor do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna edificar aquilo que destruir, constituo a mim mesmo como transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que agora vivo na carne, vivo no Filho de Deus. Aleluia. E a vida que agora vivo na carne, vivo com a fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo, pois a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Morreu de balda, ou seja, em vão.
Então é bem claro que o próprio Pedro foi mencionado aqui como estando em pecado. Estava errando, mas eu creio que depois entrou no concerto para a honra e glória do Senhor e está lá na glória. Ele era uma das 3 colunas. E foi repreendido e está aqui esse relato para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Glória seja dada a Deus. Então está aqui provando. Não é? Porque dizem que é pecado mencionar os nomes dos falsos profetas. É pecado mencionar os nomes daqueles que amam. Irmão, não. É pecado é fazeres fofoca. É pecado é tu mentires. Dizeres que alguém está em adultério e não está. Por exemplo, há um pastor aí, que toda a gente sabe quem é, não é? Que é posso mencionar que é o Júlio César, nada tenho contra ele. Ele é ex-obreiro da Igreja de Deus Amor, porém eu não concordo com as práticas e com alguns ensinos que ele fala, não é? A questão da oração, é contra orar muito, que quem ora muito é fariseu e outras coisas mais. E que Deus o liberte e o salve, é o nosso desejo. Não, nada tenho, apenas tenho contra algumas heresias, como por exemplo expulsar demónios com arco e flecha emprestado de um anjo. Fazer todo aquele teatro, não é? Porque Jesus disse, em meu nome expulsareis demónios, não é em nome de anjo, nem com arcos e flechas, tem que pedir ao anjo um arco e flecha emprestado. É emprestado, não é dado, é emprestado. Então, depois tem que devolver, porque se não devolver aí, não é? Aquele que pede emprestado e não paga é ímpio. Depois, se não devolver ao anjo, é complicado. Fica uma coisa complicada. Portanto, eu não concordo com muita coisa que é praticada, esse tal culto aos anjos que é promovido lá, mas nada tenho contra ele. Pessoalmente, que Deus o abençoe. Deus o liberte e abençoe. Nós, até os próprios inimigos, são mais pessoas que apenas estão sendo enganadas por espíritos enganadores, como é o caso dele. Agora, repara aí, houve aí gente que especulou, na internet especulou, não, afirmou claramente que esse varão estava, não é, por outro tipo de palavras, estava roubando o dinheiro da igreja. Então, isso aí sim, isso é uma calúnia. E ele pode sim processar as pessoas, porque para alguém dizer que esse pastor ou qualquer outro, ou eu, ou qualquer outro, está roubando o dinheiro da igreja, está mexendo no dinheiro da igreja, roubando o dinheiro que não é dele, é para a igreja, ele está roubando, essa pessoa tem que provar. Se não provar, não é? Se não provar, não é? Se nós fôssemos ímpios, não é? Porque geralmente quem faz estas acusações é outras pessoas que se dizem crente, e eu não posso levar um crente perante o tribunal. Mas se fossem ímpios, podia ir para o tribunal porque tinham que provar. Mesmo crente tem que provar. Tem que provar. Porque isso aí é o quê? Isso é uma calúnia. Eu não sei, não vi. Não posso falar. Para mim, ele tem a maior idoneidade moral até nessa área, porque eu não sei. Então eu não vou falar que não sei. Para mim, ele está bem nessa área. Então eu não vou falar nada disso. Não vou falar de uma coisa que eu não sei só porque ouvi dizer. Isso aí sim é fofoca, é semear fofoca. Por exemplo, houve aí quem afirmasse que esse irmão se deitou com uma novinha, da qual ela teria engravidado. Agora, eu não vou falar daquilo que eu não sei, eu tenho que ter provas, porque para falar uma coisa, isso escandaliza. Não é? Isso é uma coisa que realmente escandaliza. Isso é a vida pessoal da pessoa, não tem nada a ver. Ainda que ele, não é? Ainda que ele tenha feito isso, é ele e Deus. Não tem nada. Aquilo que me interessa, embora a gente também conheça a arte pelos frutos, mas eu teria que ter provas disso. Então, se eu não vi, não ouvi, eu não entrei num quarto com ele se deitando com nenhuma novinha, eu não vou semear uma fofoca dessas na internet. Isso aí sim é ser um maldizendo, um fofoqueiro. Ainda que seja verdade, tu não viste, não viste, tens que comprovar, não. Então tu podes levar um processo e pagar uma churu de indenização a esse irmão. Quer seja verdade ou não. Então cuidado com as fofocas na internet. Nós não estamos aqui, nós estamos contra as heresias de perdição, doutrinas de demónios, falsos evangelhos, visões que não vieram de Deus, revelações que não vieram de Deus, profecias que nunca se cumprem e que são mentira, não vieram de Deus, e que nada não trazem edificação, nem exortação, nem consolo para a igreja. Somos contra os arrebatamentos e o suposto dom do arrebatamento que muitos dizem ter, inclusive ele, o dom do arrebatamento. Nós somos contra coisas que são antibíblicas. E se mencionamos o nome das pessoas que as praticam, é para as pessoas saberem quem é que está ensinando essas coisas. Porque senão a pessoa qualquer dia se depara com um vídeo, com um áudio dessa pessoa e vai seguir achando que está tudo bem porque ninguém o avisou quem era. Não é? Eu, como atalaia, não é? Está lá em Ezequiel, eu não posso deixar vir o perigo, não é? E deixar vir o perigo, deixar vir ali a doutrina de demónios, vir o lobo e matar as ovelhas. Eu sou atalaia. Então eu não posso, de forma alguma, como bom pastor,
não é? Seguidor de Jesus Cristo, que é o sumo pastor, deixar vir o lobo e tragar as ovelhas. Eu não posso deixar ver que há ali um perigo, está ali um falso profeta ensinando doutrinas de demónios e heresias de perdição e não dizer nada às ovelhas. Amém? Isso não é fazer contenda, nem fofoca, nem maldicência, nem falar mal de ninguém, é falar a verdade. Ser maldizente e murmurador é inventar uma coisa, é dizer que alguém é homossexual sem ser, que alguém é ladrão sem ser, alguém é adúltero sem ser, que alguém anda a sair, que alguém, por exemplo, é um assassino sem ser. Isso aí sim é ser maldizente, murmurador, caluniador, injuriador, não é? E semear contenda entre os irmãos e fuxico. E aquela pessoa que ouviu dizer semeia um fuxico. Então cuidado, muito cuidado, irmão. Há coisas que, mesmo que eu soubesse, eu vou dar um exemplo. Se eu descobrisse que um determinado pastor, ou uma determinada, entre aspas, pastora, um determinado obreiro ou obreira, um missionário ou missionária, não é? Que um determinado pregador ou pregadora, não é? Por exemplo, estava em pecado de adultério, tinha um amante, estava traindo a esposa, se eu descobrisse, seja por... glória a Deus, seja... quer seja literalmente através de documentação ou ocularmente eu tivesse visto fulano traindo a esposa com uma amante, não é? Eu iria fazer um vídeo na internet para escandalizar terceiros? Não. Eu iria passar para ele, olha, eu vi-te naquele dia a fazer isto, te arrepende, te converte. Se Deus me revelasse em sonhos, em visões, ou falasse ao meu coração, Deus tem muita maneira de revelar que fulano ou cicrano está em adultério, trai a esposa como amante, e eu ligaria ao fulano, ao pastor fulano tal, ao pregador fulano tal, ao profeta. É assim, Deus me revelou isto. Então a mensagem que eu trago para ti é que tu te converte. Não é? Te converte. Glória a Deus, te arrepende do que estás a praticar. Então isso é um verdadeiro profeta. O profeta vai falar para as pessoas que estão erradas a mensagem que Deus mandou passar. Esse é o verdadeiro profeta. Não vai fazer postagens na internet. Agora, tem um detalhe. Combater as heresias já é diferente. Porque se publicamente, aleluia, ricanta lavastéria, se Deus não me revela nada, mas a gente ouve e ouve as heresias de perdição, doutrinas de demónios, falsas visões, aí a gente tem que expor. Se publicamente publicaram, publicamente vão ser combatidos. Isso é outra questão. Agora, mensagem pessoal. Se Deus me revela uma mensagem pessoal para alguém, eu tenho que entregar pessoalmente para alguém, não na internet. Amém? Então Deus ama a todos. Deus não importa que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade e se arrependam. Então é da vontade de Deus que todos se convertam, inclusivamente aqueles, principalmente aqueles que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Então Deus muito menos prazer terá na morte do justo, daquele que já uma vez conheceu o Evangelho está fazendo coisa errada. Então nada tenho contra nenhum falso profeta. Pessoalmente, nós temos contra a pessoa não. Nós temos contra as práticas, as doutrinas de demónios e as práticas espirituais das trevas, do engano. Então fica aqui o esclarecimento. Então se eu por mencionar nomes por vezes, nem sempre, de pessoas, de irmãos e irmãs em Cristo e até de pessoas que nunca foram cristãos, mas são satanistas infiltrados e de vários outros, não é, que são falsos profetas. Eu por mencionar o nome de quem são os falsos profetas, quem é as pessoas que estão passando profecia que não vem de Deus, revelação que não vem de Deus, visão que não vem de Deus, quem é aquele que está dizendo que foi arrebatado e não foi. Não foi Deus que arrebatou. Quem é o nome daquela pessoa que está ensinando doutrinas de demónios e heresias de perdição e pregando um falso evangelho? Sou um fofoqueiro e um contendeiro, nem um maldizente. Então Jesus também era e os apóstolos também eram, conforme estamos a ver. O próprio Pedro foi mencionado por Paulo como estando desviado do evangelho da verdade, não conforme a verdade, então andava na mentira. E se tornou repreensível, ele repreendeu na cara. E foi mencionado aqui quem é que repreendeu. O próprio apóstolo foi repreendido contra mais pessoas que não chegam nem aos pés, nem às unhas dos pés do apóstolo Pedro. Glória a Deus, então fica aqui o esclarecimento à igreja, amém? Então se nós pouparmos os lobos, sacrificamos as ovelhas. Se nós não mencionarmos quem são os lobos, como é que as ovelhas se vão precaver de saber quem é que está prestes a atacar para as devorar? Então isto é bem claro. Agora, quanto à questão de mencionar nomes, isso não é pecado, desde que seja para a edificação da igreja. Mencionar nomes de pessoas que fizeram coisa errada. Não é inventar histórias, não é inventar uma mentira, uma calúnia e passá-la. Não é ricantalai, ouvir uma fofoca e repassar também. Olha, ali
o evangelista tal disse que o pastor tal está em pecado de adultério. Ah, ele disse, então vou passar no meu canal, porque ele disse, eu também. E aí estamos a semear fofoca, espalhar fofoca na internet, falsas notícias, fake news. Então aí é pecado. Amém, irmãos? Isto fique bem claro. Qual é o objetivo aqui? Defender as ovelhas dos lobos, independente de quem seja. Diz que é irmão em Cristo, pode até ser, está desviado. Agora não saiba. Diz que é pastor, pregador, missionário, cantor, profeta, não me interessa quem é. Amém? Diz que é profetiza, não me interessa. Se falar coisa errada que pode prejudicar as ovelhas, levar elas a comer um alimento estragado e a morrerem na festa de desviarem, nós temos que defender o rebanho das ovelhas. Então agora aqui vou provar aqui, não é, que se eu, por mencionar o nome dos falsos profetas, não é, de gente que está ensinando coisa errada, dos falsos mestres, se eu estou pecando com isso, não é, porque não se pode mencionar nomes, então também Jesus era um murmurador, um maldizente, um fuxiqueiro, um contendeiro, um fofoqueiro. Amém? Será que Jesus era contendeiro e os seus discípulos eram fofoqueiros? Vamos agora aqui para a Bíblia, irmãos. Vamos aqui para a Bíblia, porque a Bíblia tudo esclarece. Amém? Vamos aqui aos exemplos. Vamos aos exemplos do Novo Testamento, até de um profeta. Amém? Vamos aqui ao exemplo do profeta Jeremias. Será que Jeremias pecou por ter mencionado que Ananias também era um homem de todos? Eram homens de Deus. Só que Ananias deu lugar a outro espírito, estava profetizando, mas não era pelo Espírito de Deus. Será que Ananias, por relatar o seu confronto que ele teve com o falso profeta, estava em pecado? Será que ele pecou com isso? Isso ficou registado na Bíblia. Será que isso foi uma fofoca? É isso que nós vamos ver. Eu creio que não. Glória a Deus. Temos aqui o confronto de Jeremias com o falso profeta Ananias. Ambos eram profetas de Deus, só que um deu lugar ao diabo. Está aqui e foi mencionado pelo próprio Jeremias. Está no livro, está escrito no livro de Jeremias, capítulo 28. Quem puder abrir a sua Bíblia, e diz assim: E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no quarto ano, no mês quinto, que Ananias, filho de Assur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilónia. Aleluia! Depois de passar 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilónia, levando-os à Babilónia. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilónia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilónia. Ou seja, vai libertar o povo, vai quebrar as correntes. Olha o que é que diz aqui. Então falou Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Ou seja, Amém, assim faça ao Senhor conforme confirma o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torna a trazer todos os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilónia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquela a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor. Quantos dizem assim? Deus me revelou, assim diz o Senhor. O Espírito Santo me disse, me revelou. Há muita gente, tem muitos profetas aí dizendo asneira, mas não é o Espírito Santo. Assim, passado 2 anos, dizia aqui o falso profeta Ananias, completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilónia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilónia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. Então, e disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. É o que acontece com a pastora Nadir e com o profeta Gleison. Se arrependam e se convertam, para que sejam apagadas as vossas transgressões
e venha sobre vós os tempos de refrigério. Dono do canal Evangelista Online, te arrepende, te converte, para que venham sobre os tempos de refrigério, aleluia, recantai, sejam apagados os seus pecados, aleluia. Parem de inventar mentiras, falsos testemunhos, postar na internet. Portanto, assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então, vemos aqui, será que Jeremias pecou por mencionar o nome de Ananias aqui? Não é? Jeremias não pecou. Será que ele foi um fuxiqueiro, um contendeiro, fofoqueiro? Agora vamos para Jesus, o exemplo de Jesus. O próprio Jesus, o próprio Mestre, falou de Herodes, que era um falso doutrinador, um falso profeta, um falso ensinador. Glória a Deus. Será que Jesus pecou? Oh, glória a Deus, aleluia. Herodes, Lucas 13, 31. Vamos aqui aos exemplos. Será que Jesus era um fuxiqueiro, um contendeiro? Porque nós temos que imitar a Cristo. Paulo disse: ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Jesus nos deu exemplo para que assim como Ele fez, nós façamos também. Então, meu irmão, não, isto não é fazer contenda. Nem fuxico, contenda, fuxico, não é? Fofoca, calúnia, é inventar uma história mentirosa. Agora, quem diz a verdade não merece castigo. Lucas 13, não vamos poupar os lobos para sacrificar as ovelhas. Cuidado. Lucas 13, 31. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Portanto, Herodes queria matar Jesus. E disse-lhes: ide e dizei àquela raposa. Raposa é um velhaco. Figurativamente, é um homem vil, um velhaco. Um homem malvado. Eis que eu expulso demónios e efetuo curas. Hoje e amanhã, no terceiro dia, sou consumado. Eu vou-te dizer o que é que significa raposa. Portanto, raposa literal, glória a Deus, seria um animal imundo. Portanto, uma pessoa, um animal imundo, em figurado, seria uma pessoa pecadora. Então, o que é que diz àquela raposa? Raposa vem do grego alopex, que é literalmente uma raposa, ou metaforicamente astuto velhaco. Uma pessoa malvada. Amém? Ripalabastéria. Então, será que Jesus não devia ter mencionado o nome? Porque isto ficou registado na palavra. Jesus foi fofoqueiro. Não é? Isto foi registado por Lucas. O amado médico. O médico amado. Será que isto aqui foi fofoca? Não é? Será que isto aqui foi contenda? Jesus era fofoqueiro? Era fuxiqueiro? Era contendeiro? Não é? Porque isto não devia ter sido registado na Bíblia. Cuidado. Amém? Porque todas as palavras que estão aqui são as palavras de Jesus. Então, cuidado. Essa história de dizer que não se pode mencionar nome porque é pecado. Não. Irmão, depende do que é. Se tu mencionas o nome de uma pessoa que fez uma coisa que ela não fez, dizes que um indivíduo roubou um banco, assaltou um banco e não assaltou, violou uma jovem, estuprou uma menina, uma moça e não o fez, tu aí realmente estás em pecado. Se tu deste ouvidos a fuxicos e semeaste e espalhaste também, estás a concordar com a mentira, estás em pecado. Agora, se tu estás a falar a verdade para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, para o despertamento espiritual e para o discernimento espiritual, isso não é pecado. Então já vemos aqui então que Jesus, ele mencionou nomes aqui. Falou aqui Herodes, aquela raposa, ainda lhe chamou um nome, velhaco, aquele velhaco. Olha aí, glória a Deus, aleluia, santo. E há uma altura que Jesus fala que se guardassem do fermento. E esse fermento era a doutrina de Herodes. Então ele era um falso ensinador. E a falsa doutrina. Glória a Deus. Vemos aqui também vários exemplos, irmãos. Glória a Deus. Vamos ver aqui os exemplos do apóstolo Paulo. Amém? Paulo mencionou Himeneu. Glória a Deus. Himeneu e Alexandre. 1 Timóteo 1:20. Glória a Deus. Será que Paulo pecou por ter mencionado o nome de Himeneu? Não, se mencionar nomes é pecado, então Paulo, que é um apóstolo, ele pecou. Diz que sim. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias acerca de ti milites por elas a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, qual, alguns rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, ficaram fora da comunhão, ficaram à mercê de Satanás.
deixaram de participar da Santa Ceia. Eles se desviaram, eles cometeram pecado, blasfemavam. Então o pecado deles era blasfémia contra Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ricantalai, se desviaram da fé. Estão aqui mencionados. Glória a Deus por Paulo. Será que Paulo pecou por ter mencionado? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Temos aqui o exemplo de Himeneu e Alexandre. Agora aqui Himeneu e Fileto. Glória a Deus. Olha aí. E a palavra... Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra destes roerá como gangrena. Então, a gangrena é terrível. Quando começa a gangrena, vai apodrecer o corpo. E o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele vai ficar podre, tu vais ficar em pecado todo apodrecido. Entre os quais são Himeneu e Fileto, está aqui mencionado. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que já a ressurreição era feita. E perverteram a fé de alguns. Então eles eram pervertidos. E pervertiam a fé de alguns. Está aqui. Os pecados de Himeneu e Fileto expostos. Não é? Será que Paulo pecou por ter mencionado o nome? Glória a Deus deles. Santo é o nome de Jesus. Quem querer diga glória. Então, meu irmão, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está aqui. Está aqui, meu irmão. Está aqui mencionado que são notificados. Né? Não tens aqueles que promovem escândalos e dissensões contra a doutrina que são notificados, são assinados, são marcados. É este. Não vão atrás da conversa deles. Eles estão dizendo que a ressurreição já era feita. Né? A primeira ressurreição ainda não veio. Jesus ainda não veio para arrebatar a sua igreja. Cuidado. Aleluia. Então, está bem claro. Temos também o exemplo de Alexandre Latoeiro. Alexandre o Latoeiro causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Será que Paulo era fofoqueiro, dizendo que Alexandre o Latoeiro causou muitos males? Amém? Então vemos aqui exemplos aqui de falsos profetas, falsos mestres e de pessoas que erraram muito e estavam sendo doutrinas de demónios mencionados na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Aramanai, Cantorogoshow. Também vemos aqui que Demas... Demas era cooperador de Paulo. Está aqui Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Eram cooperadores de Paulo. Filemão 1,24. Amém? E ele acompanhava também o Lucas, que foi escritor, não é, do Evangelho de Lucas, e que foi escritor também do Evangelho de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Glória a Deus. E carabashuri cantarabanagaia. Então eu acompanhava aqui um dos discípulos de Jesus que era escritor, que era historiador. Este Demas aqui era cooperador do apóstolo Paulo. E o que é que... Rapantocloria plaçocorrabachotocovarramanagachaya. E o que é que aconteceu com ele? Oh, glória a Deus! Demas me desamparou. Ele que acompanhava Lucas... O médico amado, o amado médico, e acompanhava Paulo, desamparou Paulo, amando o presente século e foi para a Tessalónica. Então ele se desviou e foi para a cidade de Tessalónica, amando o quê? O mundo. Aleluia, foi para o mundo. Está aqui mencionado. Será que Paulo pecou por mencionar que Demas se desviou? Menciona o nome, está aqui um nome mencionado. Glória a Deus. Saramandori cantalabastéria. Amém? Vamos ver aqui também o exemplo. Glória a Deus. Vamos aqui ver o exemplo de Simão o Mágico. Atos dos Apóstolos. Quem puder, abra. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 5 a seguir. E descendo Filipe à cidade de Samaria, que era um diácono, muito usado também nos dons, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados.
e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, dizendo desde o menor até o maior, esta é a grande virtude de Deus, é o grande poder de Deus na vida deste homem. Este homem é um homem de Deus, é um ungido de Deus. Como a pastora Nadir disse para o Gleison, este homem é ungido, este homem é um profeta de Deus, não é? Tudo o que ele diz é Deus purinho. Prestem atenção, ouçam o que ele diz. Não é? Deem crédito, por outras palavras. Não é? E nós sabemos que a própria irmã Nadir, não é? Ela confessou que estava orando ao contrário. Diz, eu estou orando para que eles movam de morte diferenciada. Então ela faz a oração contrária. Então essa é a doutrina, mas muita gente diz que ela é uma grande personagem, que nunca houve mulher mais ungida e santa do que ela. Então ele está iludindo todo o povo em Samaria, está iludindo todo o povo na internet, no YouTube, na internet, entrando pelos lares. Ao qual todos atendiam, dizendo desde o menor até o maior, esta é a grande virtude de Deus, o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já há muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então será que o autor do livro de Atos dos Apóstolos, que eu creio que é Lucas, pecou por ter mencionado? Será que ele semeou fofoca? Será que ele foi para o inferno por isso? Não é? Cuidado, meu irmão. Não se pode mencionar nomes porque é pecado. Irmão, depende do contexto. Se tu vais mencionar o nome de uma pessoa dizendo que ela fez algo que ela não fez, ou no intuito de denegrir a sua imagem apenas isso, e não no intuito de edificar o corpo de Cristo e exortar e despertar o povo a ter discernimento e alertar as ovelhas acerca dos lobos para que não sejam tragados por estes lobos e alertar o povo de Deus acerca do perigo que vai vir sobre a cidade e vai destruir muitos na fé, né? Se não for com essa intenção, aí pode ser pecado. Se tu inventas uma calúnia e a divulgas, ou repassas uma calúnia, uma fofoca que ouviste dizer, tu aí sim estás semeando contendas entre irmãos, não é? Coisa que Deus abomina. Então, mas mencionar o nome de uma pessoa que que pregou algo errado, que ensinou uma heresia de perdição, uma doutrina de demónios, está pregando um falso evangelho, está passando revelações que não vêm de Deus, revelações falsas, visão falsa, do engano do seu próprio coração. Aleluia! Isso aí, meu irmão, não é pecado. Não é. Não te esqueças que o próprio Jesus disse, acaute lives, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Porque se levantarão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios e maravilhas, se possível for enganariam até os próprios escolhidos. Recanta lá, eis que eu vos tenho predito. O próprio Jesus diz para a gente tomar cautela. Como é que tu podes tomar cautela com o falso profeta se tu não sabes quem é o falso profeta? Se o teu pastor não te alerta, olha, não assinala, é este. A falsa profetisa é aquela. O falso mestre é este. A falsa maestriz é aquela. O falsamente chamado irmão é este. A falsamente chamada irmã em Cristo é aquela. Como o irmão Rubens Sodré, que diz que é irmão. É irmão Rubens. Ele é irmão de quem? Só sou de uma irmandade, de uma sociedade secreta, ou quem sabe de maçonaria, ou até do satanismo tem uma irmandade, mas ele não é irmão em Cristo. Amém? Em Cristo não é. É sem Cristo. Ele mesmo diz que eu não sou seguidor de Jesus Cristo, ele não segue a Jesus Cristo. Então quem segue? Segue o capeta, o próprio diabo, falando na boca dele. As pessoas não entendem. Então, meu irmão, nem todo o Cristo Senhor Senhor entrará no reino dos céus. O apóstolo Paulo falava dos falsamente chamados irmãos. Então têm que ser notificados aqueles que entram no meio cristão e que promovem escândalos e dissensões contra a doutrina que nós aprendemos. Devemos desviar deles porque não servem a Deus, mas ao seu ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Olha aí. Aleluia. O que é que Paulo fala sobre a missão? Porque já vimos aqui, então, a menção de Simão. Eu também poderia mencionar em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, não é? O apóstolo João diz algo sobre Jezabel. Apocalipse capítulo 2. Vamos primeiro ao versículo 6. Tens, porém, isto que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, os Nicolaítas eram um grupo de irmãos em Cristo da igreja de Éfeso, na Ásia Menor, no antigo Império Romano. Havia um grupo de irmãos em Cristo que seguiam o Nicolau. Portanto, Nicolau era um falso mestre, um falso profeta, né, que estava naquela igreja. Havia um falso profeta e havia um grupo de pessoas que seguiam esse falso profeta. Então aqui é mencionado, Nicolaitas são os seguidores de Nicolau. Amém? Então havia os Nicolaitas, seguiam Nicolau. Estavam seguindo um falso profeta. Está aqui mencionado. Não está o nome, está
Nicolaítas é o mesmo que dizer, olha, os nadirenos são os seguidores de Nadir, os Atsushitas, seguidores de Kensatsushi. Então aqui tem os Nicolaitas. Era um grupo de pessoas que estavam sendo enganadas e fazendo as más obras. Está aqui mencionado. Glória a Deus, versículo 15 também, uma confirmação desta palavra. Aí tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, que eu odeio. Aleluia. Então Deus odiava esta doutrina. Agora vamos aqui para a questão de Jezabel. Então aqui o apóstolo João foi arrebatado na ilha de Patmos, foi notificado, Deus lhe deu uma revelação acerca de uma falsa profetisa. E ao anjo, ou seja, ao mensageiro, aqui não é ser celestial, ou seja, ao pastor, ao presidente, não é? Ao dirigente da igreja de Tiatira, isto diz o Filho de Deus. O que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes, ou seja, parecidos ao latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas, ou seja, toleras, Jezabel, mulher que se diz profetiza. Portanto, aqui menciona o nome de uma mulher, Jezabel. Menciona, será que o apóstolo João pecou ao dizer Jezabel? Porque há quem diga que este nome aqui é figurativo, ainda que seja um nome, uma alcunha. Ainda que este nome fosse uma alcunha, mas ao alcunharem uma mulher de Jezabel, e conhecendo nós que Jezabel era também uma mulher que mandou matar os profetas de Baal, consultava os demónios, era uma falsa profetisa do Antigo Testamento, era casada com Acabe, era uma mulher mentirosa, enganadora, era uma mulher que roubou a vinha de Nabote, era ladrona, era uma mulher sensual, era uma mulher adúltera, que queria seduzir Geo, o profeta, Portanto, esta mulher com tanta, não é? Não é? Toda a gente sabe que essa mulher foi literal no Antigo Testamento. E se Deus chama de Jezabel, aleluia, se Deus dá uma mensagem, uma revelação a João, para falar, olha, para dar esta mensagem a quem? Ao pastor da igreja de Tiátira. Olha, pastor da igreja de Tiátira, tu deixas que Jezabel, então ele sabe muito bem quem é essa mulher. Ainda que não fosse o nome literal, aqui sabem a alcunha. Olha, essa Jezabel aí. Será que eles pecaram por mencionar toda a gente aqui na igreja? Nessa igreja sabia quem era essa Jezabel, ainda que fosse figurado. Era alguém que tinha o caráter da pervertida Jezabel do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, que era idólatra, era homicida, era mentirosa, era enganadora, era roubadora, era furtadora, era ladrona, era sensual, era vaidosa, pintava-se em volta dos olhos, usava pintura, joia e maquiagem, e era sedutora, era adúltera, era manipuladora, era mulher que queria mandar no reino. O rei Acabe era um pastor de calça frouxa, como há muitos hoje, quem manda nas igrejas é a mulher, não é o varão. Então inverte os papéis. Então Cristo já não é o cabeça do varão, mas é o cabeça da varoa. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo quer que saibais, retendo os preceitos conforme eu vos entreguei, dizia Paulo em 1 Coríntios 11. Mas quero que saibais que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça de todo o homem. E todo o homem é o cabeça da mulher. Então, se o homem é o cabeça da mulher, a mulher deve ser submissa ao homem em todas as coisas, inclusive dentro da igreja. Não permite que a mulher ensine nem exerça de autoridade sobre, ou seja, acima do homem dentro da igreja. Mas que aprenda em silêncio e questiona o seu marido em casa. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, é bem claro, cuidado, meu irmão. Quem deve dirigir o rebanho e ensinar o rebanho é o pastor, não o pastor. Não existe pastor. Então aqui esta mulher já queria mandar ali. Ela já queria dirigir a igreja. Ela já queria profetizar. Mulher que se diz profetiza. Jezabel. Então toda a gente sabia. Esta mensagem, quando foi enviada lá, esta mensagem foi escrita, foi enviada para o pastor da igreja de Tiátira. Eram igrejas que existiam literalmente no século I, na região da Ásia Menor. No ano de 90 depois de Cristo, quando esta carta foi escrita, quando esta carta de Apocalipse foi escrita, quando este livro de Apocalipse foi escrito, glória a Deus, existia um pastor literal na igreja de Tiátira, existia uma congregação, existiam ovelhas, e existia uma mulher, aleluia, ou que literalmente se chamava Jezabel, por coincidência tinha o mesmo nome da Jezabel do Antigo Testamento, ou que esse Jezabel era a alcunha que lhe deram, porque ela estava fazendo coisa idêntica à que a Jezabel do Antigo Testamento fez. Então, se é uma alcunha, nomeou o nome.
Toda a gente ia saber dentro dessa igreja quem é Jezabel. Será que ele pecou? Foi um fofoqueiro? Será que João foi um fuxiqueiro? Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios de idolatria. E dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que eu o porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte aos seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, eu sou aquele que sonda dos rins e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aleluia, mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e que não conheceram como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Ao que tendes, retende-o até que eu venha. Amém. É muito forte esta mensagem. Então, será que o apóstolo João pecou ao mencionar Nicolau, que havia um grupo de seguidores de Nicolau? Será que ele pecou ao mencionar Jezabel? Não é? Eu creio que não, meu irmão. Então, nem Jesus, que mencionou Herodes, nem os seus apóstolos eram fofoqueiros. Pedro, Paulo e João. Amém? Então, cuidado. Nem o profeta Jeremias era fofoqueiro ao mencionar Ananias. E eu também não sou fofoqueiro. Estou longe disso. Não sou contender. Nada tenho contra estas pessoas. Apenas estamos mencionando as coisas erradas que eles ensinam. Amém? Para a conclusão desta mensagem, glória a Deus, que é uma mensagem muito forte. Então o tema desta mensagem é, aleluia, quem poupa os lobos sacrifica as ovelhas. É uma mensagem fortíssima, amém? Baseada naquela pergunta que dizem, pastor, mas não é pecado se mencionar nomes não estás a pecar? Não deves mencionar o nome dos falsos profetas? Devemos sim, amém? Porque Jesus o fez e nós somos imitadores de Cristo e os seus apóstolos também. Glória também o fizeram. Olha aí, concluindo aqui, e o porquê desta missão tu vais entender se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 28 ao 30. Quem tiver a Bíblia, abra em sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo, glória a Deus, 20, do 28 ao 30. E diz aqui, o apóstolo Paulo dizia assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Aleluia, ricantaraia! E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Como, por exemplo, Elimas. Mais uma pessoa mencionada, Elimas. Aleluia. Glória a Deus. Elimas, também chamado de Bar Jesus. Olha aí. Será que o Lucas pecou ao ter mencionado aqui o nome de um falso profeta? Chamado Bar Jesus. Bar, que quer dizer filho de Jesus. Ele na realidade não era filho de Jesus. Meteram-lhe este nome, mas ele tinha que aceitar a Jesus. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, ele dizia que era profeta de Deus, mas era falso, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, o homem prudente. Este, chamando-se a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Todavia Paulo, que também se chama Saulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os caminhos retos do Senhor? Eis aí, pois agora a mão do Senhor contra ti, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava que eu o guiasse pela mão. Aleluia! E o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então, será que Paulo errou chamando aquele homem, não é? Elimas, o Bar Jesus, de filho do diabo, cheio de engano e inimigo da justiça? Então ele caluniou, disse uma injúria, ou disse a verdade, que ele era filho do diabo. Vós tendes por pai ao diabo e satisfazer os seus desejos, porque ele, aleluia, dizia Jesus. Será que Jesus pecou ao chamar os fariseus de filhos do diabo? Vós tendes por pai ao diabo e satisfazer os seus desejos. Porque onde fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E homicida e peca desde o princípio. João 8,44. Então está aqui, filho do diabo. E nisto conheceremos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não ama a Deus e não pratica a justiça, que não ama o seu irmão e não pratica a justiça, é filho do diabo. Está em 1 João capítulo, se não tenho erro,
Se não estou a erro, está no capítulo 2, está ali os filhos do diabo, capítulo 3, não estou a erro. Nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, chamou de filho do diabo na cara. E será que Lucas foi um fofoqueiro ao semear essa fofoca, essa calúnia, não é? Semear na Bíblia, ao escrever? Será que Paulo está no inferno por ter injuriado o Bar Jesus, o Elimas, de filho do diabo, e Lucas, que escreveu isto e que repassou isto que aconteceu, não é? Este episódio em que menciona o nome de um falso profeta chamado Bar Jesus, será que ambos estão no inferno? Tanto Lucas quanto Paulo estão no inferno por causa de pecaram, por causa disso? Meu irmão, desperta, tu que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo esclarecerá. Não é pecado mencionar o nome de falsos profetas, não é, meu? Vocês não conhecem Bíblia. Amém? Eu estaria em pecado, não é? Não julgueis para que não sejais julgados. E porque reparas, tu no argueiro está no olho do teu irmão, não vês a trave no teu. Se eu também fosse um falso profeta, estivesse aqui dizendo, olha, estou vendo anjos, existe arcanja Micaela. Então eu seria maior falso profeta do que a pastora Nadir. Eu estou vendo querubinas, não são querubinas, estou vendo as serafinas, não é? E inventava outra, olha, estou vendo aqui, não é? Que o Espírito Santo é uma anja e estaria blasfemando do Espírito Santo. Cuidado, irmão. Então seria maior falso profeta do que ela. Arabacá, e o povo segue 101 mil seguidores, que Deus os liberte, e é ela também. Não é? O outro, Gleison Góis, tem 5 mil seguidores, profeta da morte. Não é? O profeta do hospício, saiu do hospício diretamente para a internet para profetizar, para enganar o povo, falando umas línguas estranhas mesmo, mas estranhas mesmo. Mesmo estranhas, não verdadeiras. Glória a Deus. Então, meu irmão, estaria a ser o maior falso profeta da terra, meu irmão, se eu praticasse as mesmas coisas do que eles. Não teria nem moral, ou coisas piores, para os corrigir. Então, é bem claro, Ori canta lavassuri canta ramanagandaia, oh glória a Deus. Vamos aqui concluir com uma passagem de Ezequiel. Quem tiver Ezequiel, abre Ezequiel. Glória a Deus. Olha aí. A missão do Atalaia. Versículo 17. Eu te dei por Atalaia, filho do homem, eu te dei por Atalaia a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá, aleluia, na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, eu não posso, como Atalaia, ver vir o perigo, ver vir o lobo e deixar o lobo tragar as ovelhas. Então, quem poupa os lobos sacrifica as ovelhas. Amém? Aqui fica esta forte mensagem, que Deus em Cristo vos abençoe.